Olá, meu nome é Paulo Eduardo, eu sou cofundador da Valutec e especialista em valuation com foco em pequenas e médias empresas. E hoje eu quero falar de um assunto que é muito importante aí para você que é dono de empresa, empreendedor, que é exatamente o impacto que a inflação tem no valuation, que eu infelizmente não consegui pegar essa explicação, esse material em nenhum outro lugar, especialmente no YouTube. Tava mais do que na hora de alguém falar sobre isso, principalmente pelo fator que ele tem um impacto gigantesco no valor da sua empresa e é especificamente por isso que eu quero falar sobre isso hoje. E se você gosta do assunto valuation de empresas, eu quero te fazer o convite de começar a seguir a gente, a Valutec, pois a nossa intenção é começar a fazer aí um vídeo por semana, 2 vídeos por semana, com uma maior profundidade sobre esse assunto, que é tão legal. Então é só começar a acompanhar o nosso canal, tá bom? Então vamos começar com o assunto principal. Para algumas pessoas, a inflação é somente o aumento dos preços dos produtos e dos serviços, né? Quem nunca ouviu falar ali numa matéria jornalística ou algum amigo falando, realmente a inflação está muito alta, o preço de tal coisa está muito maior. Enquanto outras pessoas consideram que a inflação ela é simplesmente a expansão da base monetária, sendo os aumentos dos preços a consequência, né, dessa expansão. A gente não está aqui para dizer qual é a definição correta, embora eu, Paulo, tenha a minha convicção, mas o nosso foco é realmente analisar qual que é o impacto da inflação diretamente no valor de uma empresa como a sua e como que ela afeta dentro de diversas formas. Então vamos cair direto no assunto. O primeiro ponto que eu quero falar já é para começar a desmistificar essa confusão que existe entre a inflação e o valor de uma empresa, porque muita gente considera que a inflação faz automaticamente uma empresa valer mais. E por que que as pessoas pensam assim, muitas delas? Porque se a moeda perde valor, ajustando o preço da empresa pela inflação, ela em tese valeria mais em termos nominais, certo? Mas, infelizmente, não é assim que funciona na prática. Cada empresa vai reagir de uma maneira diferente à inflação alta. Seja uma grande corporação, uma empresa negociada na bolsa de valores, ou até uma pequena ou média empresa, uma empresa privada como a sua, por exemplo. E algumas empresas conseguem se beneficiar da inflação, como, por exemplo, essas empresas podem ajustar seus preços acima do aumento da inflação, ou obtendo simplesmente uma melhor negociação com seus fornecedores. Para outras empresas, o impacto pode ser simplesmente neutro, ou seja, a inflação aumenta e a empresa faz de alguma maneira ali para aumentar seus preços ou diminuir seu custo, tentando dar uma equilibrada e uma neutralizada no aumento da inflação. E para outros negócios, infelizmente, a inflação tem efeitos devastadores. A inflação também ela gera uma dificuldade muito maior em analisar e acompanhar o desempenho financeiro da empresa. E quando eu falo isso, eu quero dizer que quando a inflação está alta, fica muito mais difícil analisar e prever o desempenho financeiro da empresa no sentido que, o que eu quero dizer com isso? A inflação distorce as demonstrações contábeis e também os relatórios financeiros, complicando a comparação do desempenho histórico da empresa ano a ano. Isso pode dificultar bastante a tomada de decisões estratégicas e também o planejamento a longo prazo em termos de gestão, ficando bem complicado até mesmo para ter uma ideia do desempenho real da empresa. Outro ponto é o impacto nos preços dos produtos e serviços oferecidos pela empresa. É bem verdade que a inflação aumenta a liberdade ou a pressão das empresas para reajustarem seus preços, né? Muitas empresas aproveitam para tentar aumentar o faturamento. Porém, quando falamos em realidade de muitos negócios, nem sempre é possível repassar totalmente os aumentos dos custos para os clientes, seja por questões de mercado ou até mesmo a concorrência. O que acaba acontecendo é que isso pode limitar o impacto positivo no faturamento ou até mesmo dar uma espremida nas margens de lucro. Agora, para dar uma reforçada na minha argumentação, eu vou deixar aqui uma pesquisa acadêmica que aconteceu nos Estados Unidos e indica que a inflação está negativamente correlacionada com o retorno do mercado de ações e com o valor das empresas em geral. Ou seja, quanto maior a inflação, menor tende a ser o retorno para os investidores em geral. Eu só vou dar uma pausa bem rapidinho agora para dar uma excelente dica para vocês. O nosso e-book, O que você precisa saber antes de calcular o valor da sua empresa e ninguém te conta. O livro está aqui, é uma capa muito bonitona e a gente fala nesse e-book, são quase 60 páginas de muito conteúdo, os 17 maiores mitos sobre
calcular um valor da sua empresa, quais são os erros mais absurdos cometidos durante o processo de valuation que simplesmente podem invalidar o seu valuation, o que destrói o valor do seu negócio e o melhor de tudo é como que você pode fazer tudo isso por conta própria. O link tá na descrição, espero que você goste. E falando sobre investidores, agora eu quero falar sobre as estimativas equivocadas desses mesmos investidores em períodos de alta inflação ou de grande oscilação da inflação. Geralmente, os investidores subestimam ou superestimam a inflação futura. Essas estimativas equivocadas, infelizmente, acabam aumentando o custo de capital, já que os investidores exigem retornos maiores para compensar o risco de fazer o investimento, que impacta negativamente o valor da empresa, ou seja, eles demandam uma taxa de desconto maior, fazendo que o valor presente da empresa seja menor, ou seja, fica mais difícil conseguir um aporte financeiro sobre a visão desses investidores, de maneira simplificada. Esse jogo de apostas, que é a previsão que esses investidores tentam fazer, pelo menos da parte de alguns investidores, de tentar fazer justamente essa previsão do crescimento da inflação no futuro, e em muitos casos pode fazer com que eles deixem de investir em empresas boas, quando eles acham que a taxa de desconto, a medida para estimar o retorno dos investimentos, pode ser artificialmente alta por um erro de interpretação. Outro ponto que tem um impacto totalmente direto no valuation de empresas é a erosão do fluxo de caixa livre que a inflação provoca. O fluxo de caixa livre para a empresa é um dos indicadores mais importantes para o valuation quando o método do fluxo de caixa descontado ele é utilizado, que basicamente indica quanto de dinheiro sobra após pagar todas as despesas operacionais da empresa e também reinvestimentos necessários para o negócio continuar crescendo. Ou seja, é uma medida de retorno de lucro muito mais efetiva na hora de se fazer valuation do que EBIT, EBITDA, lucro líquido contábil, por exemplo. E infelizmente as empresas que não conseguem aumentar seu fluxo de caixa livre sofrem uma deterioração desse indicador em tempos de alta inflação, fazendo com que o valor da empresa caia substancialmente. E isso é bem crítico para aquelas que não conseguem elevar seus preços de forma suficiente para cobrir os custos crescentes devido à inflação, pois isso realmente vai ter um resultado ruim no valor da empresa na hora de se fazer o valuation. Um ponto óbvio agora que você já devia estar esperando é o impacto nas margens de lucro, principalmente para as empresas que possuem custos sensíveis à inflação alta, como matérias-primas, energia elétrica. Essas empresas enfrentam um impacto direto em suas margens de lucro. E se os custos aumentam e a empresa não consegue repassar esse aumento nos preços, a lucratividade vai diminuir com certeza. Agora eu só quero citar um exemplo super simples para demonstrar o impacto da inflação numa empresa parecida com a sua, por exemplo. Vamos falar sobre contas a receber. Um exemplo prático extremamente simples. Vamos dizer que a sua empresa tem um saldo de contas a receber e a inflação aumenta em 10% de maneira meio inesperada. Esse saldo vai simplesmente perder 10% do seu valor real. Isso vai significar que você vai ter um menor poder de compra com esse dinheiro e um retorno pior do que esperado em termos reais, e você não estava esperando isso. Outro ponto que eu não vejo ninguém falando é o impacto da inflação nos impostos. As empresas podem acabar pagando impostos mais altos se os benefícios fiscais da depreciação não são ajustados pela inflação para fins tributários, o que geralmente acontece. Assim, a carga tributária efetiva aumenta, reduzindo ainda mais o lucro líquido. Aproveitando então esse item anterior, quando a inflação aumenta, a alíquota de impostos efetiva paga pelas empresas pode literalmente mudar. Alguns benefícios fiscais perdem o valor real, fazendo com que a empresa pague proporcionalmente mais impostos. A inflação também aumenta a chance das empresas quebrarem, principalmente as que são mais vulneráveis. Custos crescentes, dificuldade em ajustar preços e maior carga tributária criam um ambiente desafiador para a sobrevivência de um negócio. E se a inflação é maior do que esperado, as taxas de juros geralmente aumentam. Isso acontece porque os bancos centrais elevam os juros para tentar controlar a inflação, o que eles nem sempre conseguem. E para as empresas, isso significa crédito mais caro e menor capacidade de investimento, o que vai desestimular o empreendedorismo. Com a inflação alta, a incerteza sobre o futuro econômico também aumenta. Isso eleva o Equity Risk Premium, ou o prêmio de risco do capital próprio, o que impacta o custo de capital ou a taxa de desconto na hora de avaliar uma empresa como a sua. Isso significa que os investidores exigem, em tese, retornos maiores para compensar o risco da alta inflação, o que pode diminuir o valor presente da empresa.
Algo um pouco mais técnico agora, a inflação geralmente aumenta a geração de fluxo de caixa nominal da empresa, mas também vai aumentar a taxa de desconto na hora de fazer a avaliação. E se o aumento da taxa de desconto for maior que o crescimento do fluxo de caixa em si, o valor da empresa diminui. Ou seja, em períodos de alta inflação, para que o valor da sua empresa aumente sobre o ponto de vista de valuation, o fluxo de caixa precisa aumentar mais do que a taxa de desconto. Muita gente diz que a inflação é boa para o mercado de ações e para o valor das empresas em geral, inclusive pequenas e médias empresas. Mas isso não é verdade. Conforme eu falei, algumas empresas até podem se beneficiar em cenários de alta inflação. Mas isso vai depender de vários fatores, como seu setor de atuação, estruturas de custo e também o privilégio de poder aumentar o valor dos seus serviços e produtos e os clientes continuarem comprando. Mas, em geral, uma inflação alta, principalmente quando maior do que o esperado, ela é ruim para o mercado de ações e também para o valor da maioria das empresas. Isso porque os efeitos negativos tendem a superar e muito os positivos na maioria dos casos. Mas o impacto mais destrutivo da inflação, quando falamos em valuation de pequenas e médias empresas, ele não é tão óbvio assim. Embora as empresas possam de fato aumentar seus preços na teoria, a maioria não consegue fazer isso de forma suficiente para cobrir seus custos operacionais crescentes. Ou seja, se a inflação for de 10% e você não conseguir pelo menos aumentar seus preços em 10%, provavelmente você vai estar destruindo o valor da sua empresa. Então, para finalizar, a inflação tem múltiplos efeitos sobre o valor da sua empresa. Ela pode dar uma distorcida nas demonstrações contábeis e relatórios gerenciais, reduzir as margens de lucro, e também seu consequente valuation, aumentar seus custos e impostos, além de dificultar o acesso a crédito e a investidores. Embora possa de fato haver alguns poucos benefícios, como a possibilidade de dar uma reajustada nos preços, geralmente a inflação alta é bem prejudicial para a maioria das empresas. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco melhor como que a inflação impacta o valor da sua empresa e como que você pode tomar aí algumas medidas de precaução para dar uma amenizada nesse efeito. Então, se você gostou, peço aí para que você siga a gente e que também se inscreva para que você tenha como acompanhar mais conteúdos como este. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, comentário, fica à vontade e até a próxima.